Agora ouça. Minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. Será que ela as perdia na pizza? Ei, se você estava no ensino fundamental antes de 2006, deve se lembrar dessa frase. Este dispositivo mnemônico era usado para ensinar às crianças a ordem dos planetas em nosso sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e, finalmente, Netuno e Plutão. Agora, se você está atualmente no ensino fundamental, pode estar dizendo: espere, existiam 9 planetas? Antes de voltar a jogar Fortnite Go ou o que quer que seja que a garotada goste atualmente. Então, o que aconteceu com Plutão? Não é como se tivesse ido para algum outro lugar. Ele ainda está lá, na borda do sistema solar, tão frio e distante quanto sempre. Então, o que mudou? Plutão não mudou, mas sim nossa compreensão sobre ele. Hoje sabemos muito mais sobre o espaço do que há 100 anos. Plutão só foi descoberto em 1930. Então, não é como se a ordenação dos planetas não tivesse sido alterada. Ainda assim, isso não muda o fato de que há algo inerentemente estranho em um planeta ser rebaixado. Quem imaginaria que isso poderia acontecer? O que você acha? Plutão deveria ser um planeta ou está certo o lugar ao qual ele pertence agora? Compartilhe sua opinião nos comentários. As coisas podem ficar um pouco mais claras depois de descobrirmos o que significa a palavra planeta. A definição exata mudou muito com o tempo, mas desde a era de Galileu até o século XIX, referia-se a qualquer objeto que orbitasse o Sol. Isso pode parecer um pouco vago, mas funcionou perfeitamente bem até 1801. Foi nesse ano que os astrônomos descobriram Ceres, um planeta com quantidades massivas de ar orbitando o Sol no meio do caminho entre Marte e Júpiter. Você pode reconhecer isso como o local onde está o cinturão de asteroides. E não é porque Ceres puxou um Aldebaran e o partiu em 1000 pedaços. Se tivesse, tenho certeza de que as crianças prestariam muito mais atenção nas aulas de ciências. De qualquer forma, os astrônomos perceberam imediatamente que Ceres era bem pequeno, como apenas metade do raio da Lua da Terra. No ano seguinte à descoberta do planeta, a comunidade de astronomia estava agitada com a descoberta de outro planeta chamado Pallas. Então foi encontrado outro, alguns anos depois, e outro, e acho que você vê para onde isso estava indo. 4 novos planetas são uma coisa. Bem, 4 coisas, mas você entendeu. Quando isso se transforma em milhares, talvez seja hora de reavaliar algumas definições. Os astrônomos notaram que as rochas tinham mais em comum entre si do que quaisquer dos outros planetas. Elas eram pequenas e estéreis e a grande maioria nem era esférica. Esses pequenos objetos ficaram conhecidos como asteroides no cinturão de asteroides, e o mundo voltou a aprender sobre os 7 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Netuno foi o 8º em 1846, com Plutão fazendo parte do time 84 anos depois. Com o benefício da retrospectiva, pode ser fácil adivinhar que Plutão seguiria o mesmo caminho que seu primo perdido Ceres. Mas todos sabemos o que dizem sobre retrospectivas. E há coisas que sabemos sobre Plutão agora que não eram óbvias no início do século XX. Por exemplo, enquanto sabemos que Plutão nada mais é do que uma minúscula bola de gelo e rocha, as medições iniciais indicavam um tamanho semelhante a Urano ou Netuno. O tamanho de Plutão foi comparado ao da Terra no ano seguinte à sua descoberta. Em 1948, ele encolheu novamente. E continuou diminuindo, até que os astrônomos finalmente puderam obter uma medida precisa em 2006. Sabemos que Plutão tem apenas 1/459 do tamanho do planeta Terra, ou seja, é menor que a Lua e tem apenas o dobro do tamanho do antigo planeta Ceres. O status de planeta de Plutão tinha problemas muito antes disso, no entanto. Em 1978, os astrônomos descobriram a lua dele, Caronte. A princípio, isso pode parecer uma forte evidência a favor de Plutão. Se ele é grande o suficiente para ter um satélite, deve ser um planeta, certo? Não exatamente. Caronte pode ser menor que Plutão, mas não muito. Metade do diâmetro pode parecer uma grande diferença, mas não se comparadas as diferenças de tamanho entre outros planetas e suas luas. De fato, eles são similares em massa o suficiente para Caronte afetar visivelmente a órbita de Plutão ao redor do Sol, fazendo com que ele oscile para frente e para trás enquanto viaja pelo espaço.
Esse é um comportamento muito não planetário e fez com que alguns astrônomos se sentissem desconfortáveis ao usar a palavra planeta para descrever Plutão. E ficavam ainda menos confortáveis toda vez que um novo objeto semelhante a Plutão era descoberto além da órbita de Netuno. Ainda assim, Plutão estava na lista havia décadas, então nem todo mundo estava pronto e disposto a tomar a iniciativa. Tudo mudou com a descoberta de Eris em 2005. Embora este seja um pouco menor que Plutão, as medições iniciais o alocaram como um pouco mais massivo. Isso acrescentou mais um baque ao status de Plutão como planeta. E em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu que era mais uma vez a hora de revisar a definição do que é ou não um planeta. A partir de então, um objeto passou a ser considerado um planeta caso se encaixe nas 3 qualificações a seguir. Primeiro, deve orbitar o Sol. Segundo, precisa ser uma esfera, ou pelo menos quase isso. Plutão preenchia os 2 primeiros requisitos, mas encontrava problemas com o terceiro, que diz que um planeta deve ter limpado a vizinhança ao seu redor. Limpar a vizinhança significa que não há objetos próximos além de seus próprios satélites. Plutão não conseguiu esse feito, então o terceiro item permanece desmarcado. Uma pancada pode ser boa no beisebol, mas pode romper acordos se você estiver tentando permanecer na lista exclusiva do Clube dos Planetas. Agora, nem todo mundo ficou empolgado ao descobrir que Plutão foi expulso. É difícil não se sentir mal pelo rapaz. E ainda hoje, existem alguns cientistas que discordam da decisão da UAI e querem continuar chamando Plutão de planeta. Eles propõem que o primeiro e o terceiro requisitos sejam removidos. Segundo essa definição, qualquer objeto com massa suficiente para manter uma forma esférica ou quase esférica se qualificaria como um planeta. Enquanto isso deixaria Plutão voltar ao clube, permitiria também a entrada da nossa Lua, bem como de várias das luas de Júpiter, Saturno e Netuno. Isso sem mencionar Ceres, Caronte e um monte de asteroides e outros objetos. Em conjunto, essa nova definição nos levaria de 8 planetas administráveis a complicados 115. Agora, a definição atual está longe de ser perfeita. Como alguns astrônomos apontaram, ela exclui planetas invasores que não orbitam nenhuma estrela. Há quem ache que isso também coloca muita ênfase no que circunda a perspectiva do planeta, em vez dos próprios mundos. Para citar Ethan Siegel, da Medium.com, Mercúrio, a distância que fica de Júpiter, nunca limparia sua órbita e não obteria status planetário. Um mundo muito menor que Mercúrio poderia ser um planeta em torno de uma estrela anã vermelha, enquanto até a Terra deixaria de ser um planeta se estivesse na nuvem de Oort em algum lugar. Por outro lado, o que se faz com estrelas como Próxima Centauri, uma anã vermelha que orbita a Alpha Centauri A e B, que são maiores e mais brilhantes? Será um planeta? Ela cumpre todos os requisitos, mesmo que seja inquestionavelmente uma estrela. É possível ser uma estrela e um planeta ao mesmo tempo? A sabedoria convencional diz que não, mas esse é o problema que se encontra ao tentar definir palavras como planeta. Tudo isso pode indicar que já é hora de dar uma olhada em como definimos planetas. Dito isto, aumentar o número em um fator de 14 não parece uma ótima solução. Qualquer que seja a definição que a ciência eventualmente estabeleça, infelizmente, Plutão provavelmente não estará nela. Ah, e nós nem falamos sobre como surgiu o nome Plutão. Deixa pra lá. Isso fica para outro vídeo. Ei, se aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos bem legais. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.